bom dia, graça e paz de Jesus a todos vocês, meus irmãos. Que tenhamos todos um domingo abençoado, cheio da presença e da graça do Senhor. Irmãos, seguimos nossa Escola Bíblica Dominical e o nosso módulo de estudo atual é revitalizar. Estamos no módulo 1, preparando a terra. E o que temos estudado ao longo do tempo é uma forma de ser igreja, uma forma bíblica de ser igreja. Uma forma mais aproximada à vontade soberana de Deus, aquilo que Ele tem reservado para nós, de forma que tenhamos uma comunidade viva, uma comunidade revitalizada, uma comunidade que exale o aroma de Cristo, uma comunidade onde Cristo seja visto em todos os seus membros. Então, ao longo destes últimos domingos, nós temos estudado quais são as marcas de uma comunidade que seja considerada revitalizada, cheia da vida do Senhor, ou as marcas de uma igreja saudável. Então temos baseado os nossos estudos neste livro de Mark Dever, 9 marcas de uma igreja saudável. E nós estamos hoje na 3ª marca. Lembrando que o que nós já vimos até agora nós estudamos a pregação expositiva, que segundo o autor do livro, Mark Dever, é a marca principal, fundamental de uma igreja saudável. Uma igreja saudável que não possua no seu púlpito a pregação expositiva é uma igreja que está sofrendo um sério risco de não ser saudável, se já não é. A segunda marca que nós vimos na semana passada é uma teologia bíblica. Então, na semana passada, nós compreendemos o que a Bíblia fala de Deus. Em especial, há uma grande distinção daquilo que nós achamos ser Deus e daquilo que a Bíblia revela ser Deus. Observamos naquela aula anterior que há um grande perigo das pessoas que vêm para a fé trazendo aquilo que eles consideram ser Deus. Aquilo que as pessoas dizem, para mim Deus é isso, para mim Deus é aquilo. Onde de fato nós temos uma grande diferenciação daquilo que a Bíblia afirma ser Deus. Então isso nós estudamos na teologia bíblica. E hoje nós estudaremos o que é o Evangelho. Então vamos ter uma compreensão bíblica daquilo que é o Evangelho. Meus irmãos, e é uma grande importância compreendermos biblicamente o que vem a ser o Evangelho. Pela seguinte razão, nós somos uma igreja chamada de evangélica. Nós fazemos parte de um segmento religioso no Brasil e no mundo dos que se chamam evangélicos. E por tratar-se de evangélico, nós devemos ter a nossa regra, a nossa prática, as nossas convicções de vida fundamentadas no Evangelho de Cristo. E é isso que nós vamos pensar um pouco hoje. As próximas aulas que nós teremos vão falar sobre o entendimento bíblico do que é a conversão, um entendimento bíblico sobre evangelização, um entendimento bíblico de membresia de igreja, disciplina na igreja, interesse pelo crescimento, pelo discipulado e a liderança bíblica na igreja. Então, o nosso tema de hoje, o nosso objeto de estudo de hoje é acerca daquilo que é o Evangelho. Mark Dever, o autor desse livro, ele cita que na sua igreja, na igreja que ele pastoreia, numa igreja batista nos Estados Unidos, todos os membros novos, aqueles que são recepcionados na igreja como novos membros, independente da denominação que vem, ele conversa pessoalmente com essas pessoas. E ele pede que, em 1 minuto, essas pessoas digam a ele o que compreende ser o Evangelho de Cristo. Então, uma forma de exercitar o nosso conhecimento ao entrar nessa aula, eu gostaria que você, em 1 minuto, você escrevesse num papel. Fique tranquilo que você não vai precisar mostrar para ninguém isso, nem para tua esposa ou para o teu marido, mas escreva aí, pega um papelzinho e escreva aí o que você considera ser o Evangelho. Para você, em poucas palavras, o que é o Evangelho de Cristo. E depois você vai comparar com a percepção que você vai adquirir nesta aula, a percepção bíblica do que é o Evangelho do Senhor. E aí vamos conseguir compreender e mensurar qual é o nosso entendimento do que se prega acerca de Evangelho e o que a Bíblia nos mostra ser o Evangelho de Cristo. Pois bem, vocês sabem, todos nós sabemos, né, vocês já ouviram inúmeras vezes na própria igreja que nós congregamos, que o Evangelho vem de uma expressão grega chamada Evangelium. E esse Evangelium, ou Evangelio, é nada mais nada menos do que notícias. Notícias, ou boas notícias. Então, antes de nós passarmos a aprofundar o conceito bíblico de Evangelho, vamos pensar um pouco no que é notícia, no que vem a ser notícias. Quando nós ouvimos acerca de uma notícia, ou você assiste pela TV, ou você assiste pelo seu celular, ou você recebe num grupo de WhatsApp, ou no Facebook, qualquer rede social, você recebe informações, você recebe esse tipo de informação, que nós podemos considerar como notícia. Está relatando algum fato.
é um fato noticioso, então chegou até você como uma notícia. E o que deveria ser, nem sempre é, nós vemos pelos nossos grupos de WhatsApp, mas o que deveria ser a primeira preocupação que nós deveríamos ter com relação a isso, seria a veracidade dessa notícia. Então, antes de adentrarmos no que a Bíblia vai nos apresentar acerca de um evangelho, nós vamos falar sobre o que ele significa. Ou a perspectiva atual do que é a notícia, né? Uma vez que nós ouvimos, nós entendemos que evangelho, né, são boas notícias, do grego evangelho, né? Então vamos compreender o que são notícias. Para a gente pensar nisso, o que são notícias? Notícias são aquelas informações que nós recebemos relatando fatos que ocorreram em qualquer tempo da história, em qualquer lugar do mundo. Então você está lá na sua casa dormindo, e você acorda de madrugada, pega o teu celular e tem uma notícia, dando conta de que um político conhecido morreu, de que houve aumento na taxa de juros, de que o time que você gosta não foi o campeão do campeonato. Ou seja, são informações, são notícias, sejam elas boas ou sejam elas más. São notícias, fatos que aconteceram, que ganharam notoriedade. A primeira coisa que todos nós deveríamos ter, a primeira cautela que nós deveríamos ter, que nem sempre temos, isso nós vemos nos grupos que nós convivemos, de WhatsApp e em especial, é com a veracidade da notícia. Então, nós precisamos saber o quê? Se essa notícia é verdadeira. Para a gente saber se essa notícia é verdadeira, a gente tem que saber a fonte que trouxe essa informação primariamente. Então você vai procurar saber se aquela notícia que você recebeu no WhatsApp, dizendo que se você comer 3 milhos durante a manhã e você tomar um gole de água morna, vai sarar o seu problema de próstata. Antes de você fazer isso, você deve buscar a veracidade dessa informação. Se isso tem algum tipo de comprovação, se a pessoa que disse isso é bem intencionada ou não. Porque senão nós estamos correndo o risco de repassar o quê? Fake news. Essa informação, essa expressão está na moda hoje em dia. Fake news. O que são fake news? São notícias falsas. Então, a primeira coisa que nós fazemos, ou deveríamos fazer ao receber uma notícia, é saber se essa informação procede, se ela tem uma fonte segura ou se ela é uma notícia falsa, se ela é uma fake news. A segunda coisa que nós costumamos observar da notícia é o seu valor. Essa notícia tem algum tipo de valor, seja um valor moral, seja um valor social, seja um valor econômico. Essa notícia tem algum tipo de valor? Ela vai agregar alguma coisa na nossa existência? Nós sabemos que as notícias movem o mundo. Nós sabemos que a notícia é capaz de mover milhões e milhões em uma bolsa de valores apenas por ela existir, sem saber se ela é verdadeira ou falsa. No mercado financeiro há um ditado que diz que a bolsa de valores se move para cima na notícia e ela se move para baixo no fato. Ou seja, as pessoas noticiam que a empresa tal vai receber um aporte de tantos milhões do governo. Aquelas ações da empresa vão subir, as pessoas vão querer comprar aquelas ações. No dia seguinte, descobre-se que aquilo era uma falsa notícia, não era notícia verdadeira. Qual é a consequência? As ações daquela empresa caem. Ou seja, o valor econômico sobe na notícia e cai no fato. A gente tem essas informações em âmbitos pessoais. Quando você recebe uma notícia que você não sopesou o valor dela, dando conta de que alguma pessoa de quem você gosta cometeu um ato irregular, ilícito, pecaminoso, e qual é o valor que essa notícia tem pra gente? Talvez para nós nenhum, mas para aquela pessoa tem um grande valor. Então a gente precisa sopesar o valor da notícia recebida, para a gente continuar a análise dela. Depois de analisado o valor, se ela possui valor econômico, se ela possui valor social, se ela possui valor moral, a gente vai entender se ela importa de fato. Essa notícia é importante? Por que é necessário analisar se essa notícia é importante? Porque nós temos algo na nossa vida que é muito mais importante do que o dinheiro, que é o tempo. E muitas vezes a gente gasta tempo e dedica da nossa energia vital, do nosso raciocínio, do nosso pensamento, das nossas emoções em cima de notícias que não têm a menor importância. Absolutamente nenhuma importância. Mas quando a gente se percebe, a gente já gastou minutos, horas em cima de informações que não vão agregar absolutamente nada na nossa vida. E a última observação que a gente tem a tratar sobre essas notícias é se essas notícias são relevantes. Qual é a relevância? A relevância não é mais para o mundo, não é mais para a conjuntura global, mas é para mim. Essa notícia tem alguma relevância para mim? Como essa notícia me atinge? Existe um autor chamado Os Guinness. Não é o Guinness do livro dos recordes, é um autor chamado Os Guinness. Ele diz que a busca por relevância se torna a principal fonte de superficialidade, ansiedade e esgotamento.
Todos nós buscamos hoje sermos relevantes de alguma forma. As pessoas querem ser relevantes. E essa busca pela relevância por si, ela é a principal fonte de superficialidade. As pessoas estão se tornando cada dia mais superficiais, ou seja, fúteis, volúveis. Ansiedade, que é aquilo que vai nos levar a não ter uma vida tranquila diante de Deus e confiante no que o Senhor tem preparado para nós. E isso leva a um esgotamento físico, moral, mental, psicológico. Talvez a grande razão de vivermos num mundo cheio e tomado pelo estresse. Então, agora que nós entendemos que o Evangelho trata-se de boas notícias, nós podemos trazer o Evangelho para dentro desse conceito que nós temos de notícias. E dentro desse Evangelho, no conceito que temos de notícias, nós vamos pensar que o Evangelho é uma notícia verdadeira. Como é que nós sabemos que o Evangelho é uma notícia verdadeira? Porque ela tem a sua fonte histórica e inspirada, que é a Bíblia. Um pressuposto para sermos cristãos é o quê? Confiarmos que a Bíblia é verdadeira, ela é inerrante, ela não possui erros, ela tem a sua palavra com a sua duração sem prazo de validade. Ela é verdadeira, ela é construída a partir do anseio do coração de Deus, manifestado através dos seus autores. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa pensar que o fake news também é uma realidade quando tratamos de notícias do Evangelho. Meus irmãos, ir a uma igreja não é sinônimo ou garantia de que você ouvirá boas notícias do Evangelho do Senhor. Muitas vezes a gente sai da nossa casa no domingo à noite, domingo de manhã, e a gente vai até a igreja na ansiedade de que, ao chegar naquela igreja, a gente vai ouvir notícias do Evangelho do Senhor. Nosso coração vai pronto para isso. A gente decide o quê? Não, agora eu não quero ouvir mais notícias do mundo. Eu não quero mais saber do valor do preço do arroz, do preço da soja. Eu não quero mais saber se o político fulano de tal foi empichado ou não foi empichado. Eu não quero mais saber. Eu quero ouvir algo de Deus. E você leva o seu coração até uma igreja, até uma comunidade de fé, esperando ali ouvir a palavra de Deus sendo proclamada, o evangelho verdadeiro de Deus sendo proclamado. Mas tudo que você encontra nesse lugar é uma mensagem humanista, cheio de eu, cheio de autoafirmações, cheio de motivações pessoais, cheio de mensagens motivacionais e que possui um verniz. Sabe o que é o verniz? É aquilo que se aplica em cima da tinta para ficar brilhoso. Possui um verniz de evangelho, tem cara de evangelho, tem um cheirinho muito suave de evangelho, mas que não é evangelho. As músicas soam melodiosas, trazem paz temporária ao coração, trazem uma emoção, faz você chorar, mas não foi o evangelho pregado através da música. Então você saiu daquele lugar cheio de notícias que não são as boas notícias do evangelho. Talvez a tua alma tenha se acalentado, as suas emoções tenham se tranquilizado, mas nada do que você ouviu vai ser suficiente para transformar a tua morte em vida. Então, as fake news são também uma realidade no meio da igreja. A boa notícia do Evangelho é uma notícia que possui valor. Ela é valorada, ela tem valor, e esse valor que a notícia apresenta é um valor do sangue do nosso Salvador. O sangue de Cristo que foi entregue por nós. Este é o valor que a palavra de Deus nos dá, que o Evangelho nos traz. E este valor é eterno. Este valor é a vida eterna. Ele nunca vai acabar. Enquanto as notícias que nós recebemos no dia a dia, elas têm prazo de validade, elas se esgotam com o tempo. Uma notícia que você recebeu ontem não vai mais ter valor hoje, ela pode ser suprimida por uma outra notícia hoje. A notícia do Evangelho do Senhor, ela tem o valor eterno, nunca vai se acabar. É para todo sempre. A terceira realidade acerca do Evangelho como uma boa notícia é que ela é uma notícia de grande importância. Por quê? Porque ela tem um valor global. O Evangelho transforma a realidade por onde ele passa. Meus irmãos, não é à toa que a Europa é o que ela é nos dias de hoje, ou que ela chegou a ser o que ela é nos dias de hoje, e que, digamos, num contexto social, religioso, ela está num declínio, né? Ela chegou no topo dessa curva e agora ela começou a cair, porque tem se afastado do Evangelho. E por que a Europa é este ambiente onde a humanidade das pessoas é mais desenvolvida, onde há menos pobreza, onde há menos miséria, onde há menos violência, onde o índice de desenvolvimento humano é infinitamente superior ao Brasil e aos países latino-americanos? Por quê? Porque o Evangelho entrou nesse lugar. Porque Suíça é um dos lugares mais desenvolvidos do mundo. Porque Suíça foi administrada e não colonizada e não convertida. Suíça foi
construída sobre bases do protestantismo reformado. Suíça teve grandes homens como seu prefeito. Genebra teve grandes homens como seu prefeito. João Calvino foi prefeito de Genebra. Todo o entendimento de saneamento público, de saúde, de segurança, foi a partir de uma perspectiva bíblica, evangélica. Então é o evangelho onde ele entra, a realidade é transformada. Nós já falamos sobre o nosso irmão Hikes, Robert Hikes, que foi aquele que desenvolveu o que nós conhecemos hoje como Escola Bíblica Dominical. A partir de uma igreja que não tinha atividade durante a semana, e ele abriu as portas dessa igreja para receber jovens e adolescentes daquela cidade, daquela comunidade, que ficavam dispersos durante o dia, praticando pequenos delitos. E ali, este homem, movido pelo próprio Evangelho do Cristo, transformou a realidade daquelas pessoas, ensinando eles a ler e a escrever, a fazer contas de matemática. E essas crianças não entraram na criminalidade. É o Evangelho que entrou naquele lugar. Então o Evangelho, no âmbito global, é notícia de grande importância porque ele transforma as realidades por onde ele passa. E por fim, é uma notícia de grande relevância pessoal. Porque essa notícia que é verdadeira, que possui um valor eterno, que é uma notícia de grande importância no mundo, é uma notícia pessoal também. Porque o Evangelho muda a minha vida, muda a sua vida, muda a vida de quem ele entra e onde ele se move, onde ele se transforma, onde ele entra, ele provoca mudanças. As pessoas não são as mesmas após o Evangelho entrar. Assim como a boa notícia que Cristo, quando entrou no mundo, transformou o século, mudou a história do mundo, mudou o calendário do mundo, o Evangelho muda o nosso calendário de vida. Tanto é que nós temos uma vida sem Cristo e nós temos uma vida após Cristo. O próprio Jesus disse que necessário vos é nascer de novo. Então nós temos uma vida nova a partir do momento em que somos recebidos por Cristo na sua glória. Então é uma notícia de grande relevância pessoal. Por quê? Porque ele muda a sua vida e é capaz de mudar a vida de todos aqueles a quem ele alcançar. Pois bem, o que nós vamos pensar sobre o Evangelho? Para a gente continuar esse nosso pensamento futuro acerca do Evangelho, é importante que vocês tenham em mente 4 perguntas. E essas 4 perguntas vão fazer, talvez já provoque alguma alteração no seu entendimento de Evangelho. Mas é importante que elas venham permeando o nosso pensamento nessa sequência. Primeira pergunta, acerca de nós, o Evangelho. Quem nos criou e a quem devemos prestar contas? Quando pensarmos em Evangelho, inevitavelmente vamos pensar nisso. Quem nos criou e quem é aquela pessoa a quem nós prestaremos conta? Segundo, será que temos algum problema? Qual é o nosso problema? Será que nós temos essencialmente algum problema? Será que nós, desde que nascemos, carregamos em nós algum tipo de problema? E se sim, qual é este problema? Pense aí, responda e depois vamos voltar a conversar sobre isso. Terceiro, se temos algum problema, se você identificou algum problema, qual é a solução de Deus para este problema? Como Deus pode prover a solução para este problema? E quarta e última reflexão, para iniciar esse pensamento, como é que esta solução se torna uma solução para mim? Essa solução que Deus tem para resolver os problemas, como que ela pode se tornar uma solução para mim? Pessoalmente, na minha vida, na sua vida. Não para a coletividade, não para a família, não para o mundo, mas para você. Como essa solução se torna uma realidade para nós? Pois bem, irmãos, prosseguindo. O Antigo Testamento já trazia para nós uma noção de evangelho. Apesar de que quando nós falamos em evangelho, nós vamos lembrar dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Contudo, esses 4 evangelhos apenas revelam aquilo que já estava nos planos eternos do nosso Deus. E o Antigo Testamento já havia nos dado um bom vislumbre do que viria a acontecer. Olha só, Isaías 52:7 nos diz: como são belos os montes, nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação e dizem a Sião: o seu Deus reina. Olha só, um prenúncio do que viria a ser o Evangelho, que seria revelado no Novo Testamento. Como são formosos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Evangelho, boas notícias. O segundo texto que nós vamos pensar, a partir do Antigo Testamento, e que nos remete ao que é o Evangelho que nós conhecemos no Novo, é o texto de Isaías 61, de 1 a 3. E esse texto diz assim: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres. Obviamente, ele não está falando de pessoas sem dinheiro, está falando de todos nós que somos empobrecidos espiritualmente.
Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, em um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Então até aqui nós temos já uma boa base para a gente começar a pensar no que a Bíblia vai nos revelar ser o Evangelho de Cristo. Então para a gente lembrar, para a gente começar a pensar no que é o Evangelho de Cristo, nós vamos pensar aqui no que a nossa atualidade tem sugerido ser o Evangelho de Cristo. E nós vamos pensar se de fato isso tem alguma razão ou não. O que são essas boas notícias? Qual é a mensagem que nos afetou e que devemos proclamar? Sabemos que o Evangelho de Cristo são boas notícias. Quais são elas? Será que qual a mensagem que temos recebido e que delas devemos proclamar? Será que a mensagem é esta, que eu estou bem, que você está bem e que tudo ficará bem? Olha só. Essas 4 mensagens que nós vamos ver agora, são alguns tipos de evangelhos que têm sido pregados e que nós vamos comparar se de fato elas condizem com a realidade. A primeira delas é essa: eu estou bem, você está bem, tudo vai ficar bem. O segundo tipo de evangelho que é pregado é o evangelho do amor, que advoga que Deus é o amor, ou Deus é amor, como sendo exclusivamente este atributo que define o Deus a quem nós servimos. O terceiro tipo de evangelho que tem sido muito pregado é que Jesus quer ser o nosso amigo. Esse evangelho vai defender que Jesus é um cara legal, Jesus é um cara maneiro, Jesus é aquele cara que quer ser o seu amigão, Jesus é aquele cara que está do lado de fora da porta da sua casa, batendo porque ele está com frio e está com fome, pedindo que pelo amor de Deus você deixe ele entrar, porque ele quer ser o seu amigo. Será que esse evangelho condiz com a realidade bíblica? E o último tipo de evangelho que é muito pregado, muito defendido, é o evangelho ético, aquele evangelho que diz que devemos mudar os nossos comportamentos. É um evangelho focado no comportamento moral e ético das pessoas. Será que, de fato, esses 4 tipos de evangelho condizem com a realidade bíblica do que vem a ser o evangelho? Bom, vamos pensar um por um desses pontos e vamos chegar a algumas conclusões bíblicas que o Senhor nos conduzirá. O primeiro ponto que nós vamos pensar é que as boas novas não são apenas que tudo está bem conosco. Pensar que tudo está bem conosco, pensar que a pregação do Evangelho diz respeito a nós, não é pregação do Evangelho. Vamos lá. Primeiro, as boas novas não são apenas que tudo está bem conosco, porque o Evangelho não é uma terapia religiosa, porque as boas novas não são uma terapia religiosa. O que é uma terapia religiosa? Terapia religiosa são aqueles cultos em que as pessoas se assentam nos bancos, em que o evangelho pregado fala delas, para elas, e as alimenta naquilo que de fato elas deveriam matar nelas. São pregações de automotivação. E eu ouvi essa expressão de um pastor essa semana que eu achei fantástico. Esse tipo de pregação, elas alimentam em nós aquilo que nós deveríamos matar. Eles alimentam em nós o nosso ego, o nosso orgulho, as nossas vaidades, os desejos mais carnais do nosso coração, os desejos que nós temos de inveja, os desejos que nós temos de possuir o que os outros possuem. Ele alimenta a nossa carne dizendo que nós temos em nós um potencial guardado, sendo que esse potencial que temos em nós é simplesmente um potencial destrutivo que nos leva ao caos. Então veja só, as boas novas do Evangelho não são uma terapia religiosa. Se você procura a transformação em Cristo, você não vai encontrá-la através de uma terapia religiosa. Jesus não veio para consertar os nossos pecados. Jesus veio para que nós morrêssemos. Isso a gente vai ver em outro ponto adiante. Bom, as boas novas do Evangelho, elas vão dizer que as pessoas não estão bem. É a nossa realidade. E nós vamos ver alguns textos que vão nos apontar que nós não estamos bem, eu não estou bem, você não está bem, a humanidade não está bem. E a gente vai compreender que a realidade é algo que nos mostra, que impõe a nós que algo na nossa vida está muito errado. Algo na vida das pessoas, de todas as pessoas que já nasceram neste mundo, está muito errado. Não é pouco, está muito errado.
Há algo no nosso coração, na nossa intimidade, na nossa mais profunda essência do ser, que está muito errado e precisa urgentemente de uma interferência de Cristo. Falamos aqui do que nós chamamos, do que a doutrina vai chamar de depravação total. Essa depravação total veio a partir dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que, tendo um corpo e mente perfeitos e fundamentados no Senhor, cheios da graça de Deus, livres de toda influência interna de pecado, lembra disso que nós já falamos em algumas aulas? Nós sofremos dois tipos de influências. Nós temos a influência interna, que é o nosso coração. Lembra aquele coração que as pessoas dizem, siga o seu coração? Né? Talvez algum pastor já tenha dito isso para você, talvez alguma pessoa no seu aconselhamento pessoal, até mesmo usando a Bíblia, diga isso para você, siga o seu coração. E o Davi falou que se você seguir o seu coração, você vai para a morte, porque o coração é excessivamente, ou melhor, nas palavras de Davi, desesperadamente corrupto. É esse cara que você quer seguir? Pois bem, essa pregação do Evangelho vai dizer para você seguir o seu coração. Mas a palavra de Deus nos diz que nosso coração é excessivamente corrupto. Nós somos pecaminosos tanto quanto poderíamos ser. Então, há algo muito sério dentro de nós que precisa ser transformado pelo poder de Deus. Meus irmãos, o pecado é algo tão sério, a seriedade do pecado é algo que nós deveríamos levar de uma forma tão séria, com tanta seriedade, que o próprio Jesus nos disse que, olha lá, João 3,3, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus não está dizendo que as coisas vão ser remendadas, ou consertadas, ou transformadas. E a realidade do pecado é tão séria que Jesus disse assim, não tem jeito para vocês. Não tem conserto para vocês. Vocês precisam nascer outra vez. É aquele computador que o técnico pega, que está tão cheio de vírus, tão poluído de vírus, tão carregado de vírus, que a única alternativa que ele tem que fazer é formatar, ou seja, apagar todos os dados que existem ali e instalar todos os programas novamente do zero, porque não tem como consertá-lo. Essa é a realidade do pecado que a Bíblia nos apresenta. E Paulo vai confirmar isso quando ele escreveu aos Efésios, capítulo 2, versículo 1. Ele diz, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Uma pessoa que morre de um problema no coração, de um infarto, uma pessoa que morre não tem como o seu coração ser consertado após a sua morte. A única esperança para essa pessoa morta é a ressurreição. E Paulo está dizendo aqui, vocês estavam mortos, não tem conserto para o morto, não tem como se ressuscitar um morto medicamentosamente, através de remédios, através do que quer que seja. A única esperança de um morto é a sua ressurreição, e é o que Paulo está dizendo. Meus irmãos, a natureza do pecado é tão intensa e tão maligna que a Bíblia nos compara a mortos, aqueles que já estão pútridos, que estão fétidos, que não tem mais do que se fazer para remediá-los. Essa é a realidade do pecado. Essa é a seriedade do pecado que a Bíblia nos apresenta. A Bíblia vai nos dizer também que o salário do pecado é a morte. Se todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, o que o Paulo está falando é uma questão espiritual. Espiritualmente todos estávamos mortos. Por quê? Porque recebemos o justo pagamento pela nossa condição. Mortos em nossos delitos e pecados. Uma vez que o pecado entrou através dos nossos primeiros pais, nós herdamos essa herança pecaminosa de morte. Portanto, todo o mundo está morto. Todas as pessoas que existem no mundo e que não foram ressuscitadas por Cristo estão mortas. Está vendo a importância de compreender-se a realidade do pecado? Está vendo porque uma pregação, um evangelho terapêutico não salva as pessoas? Por quê? Porque as pessoas estão mortas. Fazer uma fisioterapia no morto não muda a vida dele. Fazer uma terapia psicológica no morto não muda a vida dele. Falar palavras de autoajuda para o morto não muda a vida dele. Em se tratando de um morto espiritual, a única coisa que vai fazer é transformá-lo num morto espiritual alegre, num The Walking Dead feliz, realizado, autorrealizado. Nós estamos falando de pessoas mortas espiritualmente nos seus pecados, que estão caminhando em velocidade rápida, em passos largos, para o inferno. E a única coisa que pode resgatá-los do inferno é o poderoso poder do sangue de Jesus Cristo sendo derramado sobre as suas vidas, arrependendo-se pelos seus pecados e crendo em Jesus Cristo. Este é o Evangelho de Cristo. Pois, com relação à natureza do pecado, olha o que o Tiago vai nos ensinar. Ele nos ensina que o pecado cometido não é apenas uma quebra da lei, mas é uma afronta ao ser de Deus, à essência de Deus. E o Tiago diz lá no capítulo 2, versículo 10 e 11, ele diz assim, pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto,
torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que diz, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Tiago está dizendo que aquela pessoa que comete um único pecado, que quebra um único elemento da lei, ele quebrou toda a lei. Ele destruiu todo o pacto. A quebra de um mandamento enseja na quebra de todos. A quebra de um mandamento demonstra o que está acontecendo entre eu e o meu Deus. Olha só, o Mark Dever traz uma ilustração nesse texto que é muito interessante. Ele vai dizer assim, imagine você que você recebeu da sua esposa uma lista de compras. E nessa lista possui todos os itens que ela precisa para manter a casa. Aí você vai até o mercado e quando você chega naquele mercado e olha para aquela lista de compras, você simplesmente ignora aquelas listas. Não estou falando de pessoas como eu que esquecem das coisas que a esposa colocou na lista. Eu estou falando de pessoa que deliberadamente, de plena vontade, de livre vontade, fala assim, eu não vou comprar essas coisas. Ignora aquela lista e compra coisas totalmente diferentes daquelas que foi ordenada pela patroa. Olha só. Se você fez esse tipo de coisa, ou a pessoa que faz esse tipo de coisa, a afronta não é contra aquela lista que foi feita. Não há afronta àquela lista, aos itens que ali estavam, porque eram itens necessários a todas as pessoas daquela casa. Mas era uma afronta pessoal contra aquela pessoa que ordenou que aquelas coisas fossem compradas. Significa dizer que o pecado para nós, quando nós quebramos um único mandamento, ou todos, a afronta não é com relação àquele pecado. Não é com relação ao adultério, não é com relação ao homicídio, não é com relação à mentira, mas é com relação à pessoa de Deus, à santidade de Deus. Portanto, o cometimento de um pecado é uma afronta à santidade de Deus, à essência de Deus de pureza maior que nós podemos ver, que é a santidade de Deus. Como nós já falamos na aula passada, a santidade de Deus é algo que está no coração de Deus profundamente, e Ele exige daqueles que o adorem a santidade. Não podemos dizer, portanto, que somos cristãos e ao mesmo tempo quebrar de modo consciente, alegre e repetido, nossa, ficou bem errado ali, e repetido a lei de Deus, repetitivo, a lei de Deus. Não há alguém que seja legitimamente cristão. Ninguém que é legitimamente cristão pode se dizer um cristão se comete pecados voluntários, reiterados, alegremente, sem nenhum tipo de arrependimento no seu coração. De onde surgem pessoas que cometem pecados alegremente, reiterado e consciente e não tem nenhum tipo de arrependimento no seu coração? Crentes que foram gerados a partir de um evangelho que não é o evangelho bíblico, esse evangelho terapêutico, esse evangelho que ensina que o pecado é relativo, que ensina que você tem que aprender a lidar com os seus demônios e que não tem nada a ver com Deus. Ouvi uma pessoa, um terapeuta falando essa semana, algo que foi muito perigoso e que talvez faça muito parte de algumas teologias que nós vamos entender nos dias de hoje. Essa pessoa diz que ninguém deve se culpar por cometer erros, que as pessoas não devem se auto-perdoarem por erros cometidos no passado. Simplesmente porque no entendimento desse terapeuta, as pessoas não cometeram erros. E qual é o argumento? O argumento é de que você só comete o erro quando você tem a consciência de que aquilo é errado. Ou seja, se ontem você cometeu um erro sem saber que aquilo é errado e hoje você tem a consciência de que aquilo que você cometeu ontem era errado, você não precisa voltar ontem lá atrás e se corrigir daquele erro, porque você não sabia que aquilo era errado. O fato é que a Bíblia vai dizer para nós, e nós vamos ver daqui a pouco no texto de Romanos, que todos nós pecamos sabendo o que é pecado. Porque internamente nos nossos corações nós temos a lei de Deus que lá foi colocada. E mesmo antes de conhecermos a Jesus, há algo no nosso coração, na nossa mente, que nos lembra que aquela atitude é errada, que aquele ato é pecaminoso. E que a distância que nós estamos de Deus é um pecado profundamente enraizado no nosso coração, que só pode ser resgatado e consertado pelo sangue de Jesus Cristo. Então o conceito de pecado tem sido destruído no meio da humanidade e no meio desse movimento de neo-iluminismo, de pessoas que acham que entenderam a razão do mundo e que querem infundir essa razão do mundo na existência de outros. Nós não vivemos assim. Nós vivemos num livro que foi escrito há muito tempo atrás, as raízes são sólidas e que podem trazer respostas para toda a humanidade. Pois bem, uma realidade acerca do pecado é que pessoas de todas as nações, em todos os tempos, têm transgredido a lei de Deus. O pecado não é uma coisa nova.
o evangelho terapêutico não trata o pecado. Ele ensina-nos a aceitar os nossos pecados e conviver muito bem com eles. Talvez até colocar um nome carinhoso nele. Talvez até alimentar ele melhor para ele ficar mais bonitinho, mais forte. Agora, o Paulo vai nos ensinar que toda a humanidade e todos os homens de todo o tempo têm transgredido a lei de Deus. E qual é a realidade dessas pessoas? Essas pessoas que eu digo, nós fazemos parte delas. Olha só, Romanos 3, de 9 a 18. Que diremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já que demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado, como está escrito. Observe. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Sua garganta é um túmulo aberto, com a sua língua enganam. Veneno de víbora está nos seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar o sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Meus irmãos, olha que coisa curiosa. Essa última, todo o versículo é muito rico e talvez esse texto por si fosse suficiente para se construir uma série de mensagens de alguns meses. Mas veja só, o que essa última frase nos diz. As primeiras frases vão dizer a condição de todos os seres humanos que já nasceram no mundo. Então, às vezes, vem um pensamento para nós, só um parênteses, às vezes vem um pensamento para nós que as pessoas estão desesperadas buscando Deus. Que as pessoas estão correndo, batendo nas portas uns dos outros, dizendo, onde é que Deus está? Eu quero Deus, eu preciso de Deus. Por favor, me mostre onde Deus... Às vezes há um entendimento na nossa mente de que as pessoas estão clamando por Deus e que Deus não está aceitando elas. Às vezes a gente tem uma ideia tão bobinha, infantil, de que as pessoas estão ajoelhadas no solo e falando, Deus, me receba no teu trono, eu preciso do Senhor. Meus irmãos, a realidade é essa que Paulo está dizendo. Ninguém busca a Deus. Não há um sequer que se volte para Deus e que reconheça a Deus e que queira a Deus. Ninguém. Ninguém. Aí você fala assim, poxa, mas eu estou aqui. Como é que então eu vim aqui? Nós só buscamos a Deus porque Deus nos buscou antes. Deus destapou a venda que estava aos nossos olhos. Deus tirou o tampão que estava nos nossos ouvidos e nos mostrou quem nós somos e por que nós precisamos dele. É por isso que nós buscamos a Deus. Se não fosse Deus, nós não saberíamos sequer onde Deus está. E o final desse texto nos resume a nossa condição mais profunda de um ser humano desagraciado de Deus. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Tenho certeza que você já ouviu essa frase. Se não ouviu, você vai ouvir. Pessoas que te dizem assim, você segue a Deus, você ora para Deus, para a pessoa que você não vê, você vai na igreja, é inútil temer a Deus. Deus não está te ouvindo, Deus sequer existe. São essas pessoas que estão distantes de Deus e que só virão a Deus mediante a pregação do Evangelho e quando Deus destapar os seus ouvidos e tirar a tampa dos seus olhos, essas pessoas verão a Deus. Um dos primeiros estágios de tornar-se cristão é a compreensão que o nosso problema fundamental é o pecado. Por que falamos tanto de pecado até agora? Por que a gente está mencionando tanto, insistindo tanto no pecado, na seriedade do pecado? Porque, meus irmãos, o mal do mundo não é a fome, o mal do mundo não é a miséria, o mal do mundo não é a violência, não é o estupro, não é o engano, não é assassino dos filhos, assassinato dos pais. O mal do mundo não é a corrupção, o mal do mundo não é a maldade do coração das pessoas. O mal do mundo é o pecado. O problema fundamental do mundo é o pecado. O que adianta as pessoas serem levadas ao evangelho terapêutico que os ensina a viverem bem com seus pecados, se esses pecados não forem arrancados do seu coração de uma vez por todas, para que Cristo entre nele e faça nele morada e transforme em uma nova vida? O mal do mundo é o pecado e não os problemas circunstanciais que advêm. Não o coronavírus, não a peste negra, não a peste bubônica. O problema do mundo é o pecado. E contra o pecado, apenas o sangue de Cristo é eficiente. O único remédio eficiente contra o pecado é o sangue do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Pela condição de pecado e rebelião, o que merecemos é a morte eterna. É isso que todos nós merecemos.
pelo nosso estado de rebelião constante? A morte eterna. É o que todos aqueles que viveram uma vida natural no mundo vão ter. A ordem natural das coisas é o quê? Nascer, crescer, se reproduzir, morrer e ir para o inferno. As exceções são daqueles que durante este tempo são resgatados pelo sangue de Jesus. É aquele que nasce, que cresce e que é resgatado pelo sangue de Jesus, que se arrepende dos seus pecados, que confessa e abandona, e cresce a sua vida e é resgatado e morre fisicamente, mas é levado para o reino eterno do nosso Senhor. Então, meus queridos, a condição natural é essa, é a morte eterna. Somos resgatados pelo Senhor, pela sua graça e misericórdia, e somos livres dessa condenação eterna. Então, as boas novas não são apenas que tudo está bem conosco. Pregações terapêuticas, o evangelho terapêutico não são boas novas, de que tudo está bem conosco, porque não está. Já vimos agora que nada está bem com aqueles que naturalmente se voltam para Cristo, mas que pode, de fato, ser transformados pelo poder do Senhor, do sangue de Jesus. Meus irmãos, a realidade, não estamos bem, mas Deus tem planos de resgate para as nossas vidas. Nós não estamos bem, mas não é o fim da história, porque Deus tem um plano maravilhoso de resgate para a vida daqueles que são seus. O Evangelho não nos anestesia das dores da vida. O Evangelho terapêutico, sim. O Evangelho de Cristo, não. Ele não nos anestesia dessas dores que nós temos na nossa vida. Da realidade dura, da realidade do sofrimento, da realidade da fome, da realidade do desemprego, da realidade do divórcio, da realidade da morte, da separação. O Evangelho de Cristo não nos anestesia para isso. Ele não nos tira dessa realidade. Mas ele nos desperta para uma vida. E nos faz olhar por cima destes problemas que são aplicados à nossa vida. Nos faz olhar para além desses problemas e coloca a nossa expectativa no além, sabendo que o Senhor Deus está conosco. Desde todo esse sofrimento estará conosco no porvir. O Evangelho nos ensina a viver com anseio pela transformação, pela fé crescente, a esperança firme quanto ao que há de vir. O Evangelho da esperança, o Evangelho vívido pregado por Cristo, ele nos mantém em constante movimento, porque ele nos coloca em nosso coração um anseio pela transformação constante. Cada dia nós vamos observando que há em nós algo que precisa ser transformado, e nós vamos clamar ao Senhor para que isso seja transformado. Numa fé que cresce, cada dia, ao ouvir a palavra do Senhor, nosso coração é mais alimentado, nós nos relacionamos mais com o nosso Deus, e a nossa fé é alimentada. E a nossa esperança firme no porvir é cada dia mais solidificado. Isso é o fruto do Evangelho pregado genuinamente, o Evangelho bíblico. Meus irmãos, o segundo Evangelho, que é tão divulgado outro dia, mas que não é o Evangelho bíblico, é o Evangelho de que Deus é o amor. Você já ouviu esse evangelho, certamente. Esse evangelho é muito difundido no meio das correntes progressistas, em especial da liberdade sexual. Aquele evangelho das pessoas que defendem a plena liberdade sexual, a ausência completa de gêneros, a ausência completa de sexo estabelecido na Bíblia. Para essas pessoas, Deus é exclusivamente amor. Outras pessoas que têm os seus pecados de estimação e que entendem que eles não influenciam na sua vida espiritual. Para estes, o argumento vai ser este: Deus é amor. Para aquelas pessoas que recorrentemente cometem os mesmos pecados e não têm a menor intenção em abandoná-los, aquelas pessoas que são os mentirosos contumazes, os traidores, os adúlteros, e inúmeros outros milhares de pecados que são cometidos continuamente, alegremente, como nós vimos no slide anterior, alegremente, sem nenhum tipo de remorso. Essas pessoas vão insistir conosco o quê? Que Deus é amor. Ocorre que o amor é um dos atributos de Deus, porém não é o único. Nós vemos que a Bíblia nos diz que Deus também é Espírito. Deus é santo. Deus é justo. Mas este evangelho do amor de Deus, ele é construído em cima de um único atributo de Deus. Por quê? Porque ele vai fazer uma análise muito pessoal do amor do Pai pelo seu Filho. Então, ao analisar a criatura, observe que é um evangelho construído não sobre a palavra do Senhor, mas sobre a criatura, a partir da perspectiva do filho pecador. É o evangelho que vai dizer que o pai nunca vai castigar severamente o seu filho, mas que o pai vai estar sempre pronto a perdoá-lo. De fato, a Bíblia nos mostra inúmeras ocasiões em que Deus perdoou genuinamente os seus filhos. Contudo, a Bíblia vai nos mostrar também que todos eles tiveram a severa paga pelos seus atos pecaminosos. Olha só, a Confissão de Fé de Westminster, ele nos apresenta um ensino bíblico muito profundo acerca da natureza de Deus. Para este evangelho do Deus é amor que é pregado,
Eu não estou falando da igreja, estou falando do evangelho. Deus é exclusivamente amor, tá bom? É bom que fique bem claro. Para este tipo de evangelho, os demais atributos de Deus são excluídos. Deus não é justiça, Deus não é santidade, Deus não é juízo, Deus não é onipresença, onipotência, onisciência. Deus não é nada disso, Deus é exclusivamente amor. Mas olha só, o que esse estudo baseado na Confissão de Fé de Westminster vai nos dizer? Capítulo 2, o item 1º do capítulo 2 da Confissão de Fé. Há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso, é misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que buscam e, contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Esse texto da Confissão de Fé de Westminster, ele mostra para nós um retrato muito bíblico daquilo que Deus é e daquilo que Deus revelou ser ao longo de todas as Escrituras, ao longo de toda a Escritura. Então veja, todos esses atributos que estão descritos na palavra do Senhor, que são resumidos nesse artigo da Confissão. Todos esses atributos. E pensar que Deus é exclusivamente amor exclui os atributos de santidade de Deus, onde a palavra de Deus diz que ele não compactua com o pecado. Não vivem no mesmo ambiente Deus e a sua santidade e o pecado. E o final desse texto da Confissão diz assim: Deus é justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado e de modo nenhum terá por inocente o culpado. Deus jamais será negligente de passar a mão em cabeça de qualquer um que seja, simplesmente em nome do amor. Nós fazemos isso com os nossos filhos. E se a gente for querer criar uma teologia com base no que nós fazemos com os nossos filhos, nós teremos uma teologia muito bagunçada, porque cada um cria o seu filho de um jeito. Mas quantas vezes, por pena dos nossos filhos, ou por misericórdia, ou por uma graça excessiva, nós deixamos de puni-los por entender que eles já sofreram a punição simplesmente na consequência do ato. E nós passamos a mão na cabeça dele porque o nosso coração dói. Quantas mães choram ao dar uma cintada no seu filho, ou dar uma varadinha na sua filha? Muitas vezes a gente faz isso. Contudo, a palavra de Deus diz que Deus não terá por inocente o culpado. A prova maior disso é que o próprio Deus, o próprio Senhor, o nosso próprio Salvador, descarregou no seu Filho toda a sua ira, quando ele tornou-se culpado pelos nossos pecados. Cristo não pecou, mas uma vez que ele assumiu sobre ele todos os nossos pecados, toda a ira de Deus foi despejada do céu sobre Jesus Cristo. E Cristo sentiu a ausência do seu Pai nesse momento. Cristo sentiu que estava só neste momento. E Cristo pediu que o Pai levasse dele esse cálice, porque era muito pesado. Meus irmãos, esta é a seriedade do pecado. Por conta disso, nós entendemos que Deus não é exclusivamente o amor. Deus possui os outros atributos que precisam ser, sim, analisados e sopesados. Deus possui os demais atributos que precisam ser lembrados. Olha só, o atributo da santidade é um atributo muito presente de Deus. Lembrando que Deus é imutável. O Deus que conhecemos no Antigo Testamento é o mesmo Deus que existe no Novo Testamento, é o mesmo Deus que existe nos dias de hoje. O Deus que chamou Abraão lá de Ur dos Caldeus é o Deus que te responde quando você ora hoje. Portanto, nada de Deus mudou. Ele é imutável. E olha o que Hebreus diz para nós. Esforce-se para viverem em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Da mesma forma que Moisés não pôde olhar para o Senhor por conta da santidade do Senhor, nós não iremos nos aproximar de Deus sem a santidade devida em momento nenhum, porque Deus continua sendo santo. Portanto, somente diante de uma compreensão maior deste caráter de Deus é que nós vamos entender o significado da expressão Deus é amor. A gente não pode querer entender Deus é amor simplesmente achando que Deus vai perdoar todos os nossos pecados, em especial os recorrentes. Nós precisamos compreender a partir de uma conjuntura muito maior, em especial lembrando do amor que ele teve por enviar o seu próprio filho para morrer pelos pecadores. Teve um preço, não foi de graça.
Houve um preço a ser pago. O terceiro tipo de evangelho que é pregado, que não é o evangelho bíblico, é aquele evangelho de que Jesus quer ser o nosso amigo. Olha lá. Jesus quer ser o nosso amigo. Você já ouviu isso aí? Algumas canções falam isso. E de onde vem isso? Este evangelho é extraído daquele texto em que Jesus diz assim: já não vos tenho chamado servos, mas vos tenho chamado amigos. Porque um servo não sabe o que o seu senhor faz, e o amigo sim. Olha só como o texto é muito tirado do seu contexto. Jesus está falando da diferença de um servo e de um amigo tão somente pelo conhecimento dos fatos que foram anunciados. Agora, qual é o contexto de amizade que nós temos hoje? Como se fazem amigos? Como se constroem amizades nos dias de hoje? Os amigos se constroem a partir de uma roda de boteco, amigos se constroem a partir de uma pelada de futebol, amigos se constroem a partir de um grupo de WhatsApp. Nós não podemos tratar Cristo ou esse entendimento de amizade que Cristo estabelece com seus filhos a partir de um contexto do ano 2020. Jamais. Porque Cristo, o evangelho de Cristo, é que Cristo é também nosso amigo, mas não exclusivamente isso. Quantas vezes você se irou com seu amigo e virou as costas para ele e nunca mais falou com ele? Quantas vezes você perdoou uma ofensa do seu amigo simplesmente por ser seu amigo? Quantas vezes você traiu o seu amigo? Quantas vezes seu amigo lhe traiu? Nós não temos nenhuma desses comparativos com Jesus Cristo. Jamais. Porque Jesus Cristo é fiel. Jesus Cristo está numa outra categoria. É como se Jesus estivesse num outro nível de relacionamento, em que nenhuma das palavras que existem no nosso vocabulário humano fosse capaz de demonstrá-lo. Esse é o Jesus que nós servimos. Mas vamos entender algumas informações. O evangelho não é somente cultivar um relacionamento ou exemplo. Quando as pessoas defendem que Jesus Cristo é o nosso amigão, é o meu amigão, ele está baseando o evangelho num relacionamento. No relacionamento lateral, equiparado entre amigos, que são iguais, que têm os mesmos direitos, os mesmos deveres, as mesmas sensibilidades emocionais, as mesmas necessidades afetivas. Nós não podemos basear o nosso relacionamento de amizade com Cristo achando que Cristo é nosso amigão, porque não é. Como eu disse, Cristo está numa categoria extremamente acima, outra categoria, diferente dos padrões que nós conhecemos. A amizade com Jesus não corrige um passado de pecados. Uma pessoa que ouve o evangelho da amizade e crê que Jesus é o amigão da galera, ele não vai ter os seus pecados apagados. Porque uma amizade não tem este condão, não tem esta capacidade, não tem este poder. Ser somente amigo de Jesus nos dá uma falsa ideia de que Cristo fará vistas grossas para o nosso pecado. É o que acontece com amigos. Quantos amigos fazem vistas grossas para atos indevidos cometidos por outros amigos? Quantos amigos dizem assim: você é meu amigo, você não vai entregar para minha mulher. Você não vai falar para minha mulher que eu fiz isso. Não, você é meu amigo, você não pode fazer uma coisa dessa. Ser meu amigo, você não pode dizer que eu roubei o meu patrão. Você não pode dizer que eu enganei a Receita Federal, porque você é meu brother, você é meu amigão. O conceito de amizade não tem absolutamente nada a ver com o conceito de relacionamento que nós devemos ter com Jesus Cristo. Jesus Cristo jamais faria vistas grossas para qualquer que seja o nosso erro. Observe que Jesus morreu por causa dos nossos erros. Não tem sentido imaginar que hoje Jesus ignoraria qualquer atitude impensada ou incorreta nossa, simplesmente por ser nosso amigão. A missão de Cristo não era estabelecer uma confraria de amigos, mas morrer pelos pecados daqueles que são seus. Jesus não veio para construir um boteco de amizades. Um bar onde os amigos se sentam, tomam e falam de política, de religião, de futebol. Jesus estabeleceu um relacionamento com base na morte. Na morte de quem? Dele. Olha a seriedade desse tipo de relacionamento. É um relacionamento que é eterno. É um relacionamento que, uma vez estabelecido por Cristo com o seu Filho, com aqueles que são seus, nunca será rompido. Meus irmãos, eu tenho amigos que foram amigos algum dia, mas que por discordarem de qualquer ponto que seja da vida, simplesmente deixaram de ser amigos. Alguns pelo evangelho pregado, defendido, outros pela política, outros pelo sei lá o quê. Cristo é um amigo que vai nos falar todas as verdades que nós precisamos ouvir, que essas verdades irão nos ferir, irão nos machucar, irão nos fazer sofrer, irão colocar o nosso rosto no pó, no chão, irão nos fazer sentir o pior dos seres humanos.
Mas Cristo é o amigo que irá nos mostrar a solução para isso. E qual é a solução? São aquelas marcas que Cristo carrega nas suas mãos. É o sangue que verteu do seu corpo. É esta amizade que Cristo carrega conosco. Muito além de qualquer tipo de relacionamento superficial humano. A cruz é o foco dos quatro evangelhos. Este corpo de Cristo pregado foi pregado nesta cruz, por onde o sangue dele verteu. E não é à toa que a cruz está em todos estes quatro evangelhos. Olha as bases dessa amizade que o evangelho de Cristo verdadeiro nos ensina. Diferente dessa amizade de Jesus o amigão, o bobão, Jesus o amigão da galera, que engana todo mundo, que faz todo mundo. Olha a diferença disso. Marcos 8, 34 e 35 nos diz: Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem quiser perder a sua vida, por minha causa e pelo Evangelho, salvará. O Evangelho de Cristo baseia-se nele. E Jesus está dando condições. Jesus não está negociando como acontece quando a gente quer negociar com um amigo. Você faz isso para mim, eu faço aquilo para você. Pô, não é justo, eu sou teu amigo, faz isso comigo. Faz isso para mim, eu faço aquilo para você. Quebra essa para mim, eu quebro aquela para você. Jesus não negocia nada com ninguém. Observe que Jesus não tem o interesse de negociar nada. Jesus diz para vocês, ó, se vocês quiserem me acompanhar, abandonem todas as suas convicções pessoais. Negue todos os seus desejos pessoais, individuais, egoístas. Abandona tudo isso aí, pega a sua cruz e me siga. E ele complementa: pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida, ele não está falando de morrer, está falando de abnegar os seus desejos temporários, abnegar suas vontades temporárias, as suas vontades deste mundo, ignorar os seus planos pessoais, individuais, unilaterais, que não atingem ninguém e que não fazem diferença nenhuma para o reino. Jesus está dizendo que se você quiser viver assim, você pode viver, mas a sua vida não vai ser com ele. E ele está dizendo o contrário, que se você abandonar tudo isso em favor dele, você vai ter a vida eterna. Cassandra, então você está falando que eu não posso estudar, eu não posso querer ser uma pessoa bem boa de vida, eu não posso querer ser rico. Eu não estou falando nada disso. Óbvio que se você quiser ser rico, você tem uma coisa errada com a sua vida. Mas todos os nossos desejos e anseios nesta terra, desde que legítimos e desde que tragam a glória para o nome de Deus, são legítimos, são verdadeiros e podem ser buscados e alcançados, desde que nada disso esteja acima do reino e da vontade de Deus para nós. Porque se for assim, aí você vai ter um ídolo que não é o nosso Deus, que não é o nosso Salvador. E a morte de Cristo é apresentada para nós também como um sacrifício que envolvia o sangue. Olha só, vou passar rapidamente por isso aqui. Não é à toa. A morte de Cristo ela é representada biblicamente pelo sacrifício. Observe, nós sabemos que quando o corpo de Cristo foi ferido, o sangue se esvaiu. Nós sabemos que quando o tórax de Cristo foi furado por uma lança, saiu separado água e sangue do seu corpo. Então o sangue de Cristo representa este sacrifício. Efésios 2:13, Paulo vai dizer assim: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam antes longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Isso está falando do sacrifício. E não simplesmente daquele líquido que saiu do corpo de Cristo que se esvaiu, mas de todo o conjunto do sacrifício. Então o sangue simboliza todo esse conjunto sacrificial. Jesus escolheu morrer na Páscoa. Para quê? Para mostrar que o seu sacrifício era expiatório. O que ocorria na Páscoa? Desde a saída, desde o Pessac, da saída do Israel, do povo de Deus, de Moisés, lá do Egito. O que acontecia lá? Um cordeiro era morto e o seu sangue era passado sobre os umbrais da porta para que o vingador passasse e visse: aqui tem o sangue, ninguém vai morrer nesse lugar. E Jesus fez questão de morrer, ele escolheu morrer na Páscoa, apenas para que essa simbologia fosse mais aprofundada e que nós entendêssemos claramente o que Jesus fez por nós. Então, quais são as linguagens que apresentam a morte de Cristo? Nós temos uma linguagem primeiramente comercial. 1 Coríntios 6,20 nos diz assim, que Deus comprou, olha Paulo falando, porque Deus comprou vocês por um preço elevado. Ele comprou, uma relação comercial, de compra e venda. Deus comprou vocês por um preço elevado, portanto glorifiquem a Deus com o seu corpo. Deus comprou. Pagou para quem? Alguns vão dizer que pagou para o diabo. Obviamente não. Deus pagou para ele mesmo, porque ele era o executor dessa dívida, que nós havíamos contraído. Então, por meio de Cristo Jesus, essa dívida foi quitada. Outro tipo de linguagem é a linguagem relacional. Segundo Coríntios 5,18, Paulo diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos
reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então Paulo está falando aqui que Deus nos reconciliou. O que é reconciliar? É aquelas pessoas que têm uma briga, houve um conflito entre duas pessoas, precisa haver a reconciliação entre essas. O conflito que houve entre nós e Deus foi quando o pecado foi cometido pelos nossos primeiros pais. A partir daí nós vivemos em inimizade. Não tínhamos possibilidade nenhuma de nos reconciliar com Deus. E de nós, daqui para lá, de nós para Deus, seria impossível alcançarmos a reconciliação. É por isso que Paulo diz, Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. A morte de Cristo foi reconciliatória. A outra expressão é a expressão militar. Ele diz assim, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando deles na cruz. O que é o despojo? Despojo eram as riquezas que eram subtraídas pelos soldados na guerra. Os soldados, quando destruíam uma outra nação, eles pegavam para eles, as nações pegavam aquelas riquezas que haviam sido perdidas, cujas pessoas haviam morrido. O que é o despojo que o Senhor está falando aqui? O que ele está dizendo para nós? Tudo que existe foi criado por Deus, portanto, pertence a Deus. A partir do momento da morte de Cristo, a partir do momento em que Cristo foi levado, em que Cristo saiu da terra, ressuscitou, a palavra de Deus diz que Cristo tomou para si tudo o que era dele e que havia sido temporariamente entregue a Satanás. Cristo tomou para si tudo o que era dele. As almas daqueles que são de Deus, a natureza, a criação, e Cristo começou um processo de resgate daquilo tudo que sempre foi dele, mas que por um pouco tempo esteve nas mãos do diabo. E a outra linguagem que nós temos aqui é uma linguagem judicial. Romanos 5:1 nos diz assim, tendo, pois, sido justificados pela fé, temos a paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Justificação é uma expressão que pode ser traduzida para os nossos tempos contemporâneos de judicialização como a absolvição. Tendo sido absolvidos pela fé. Absolvidos por quê? Porque o justo juiz, que é Deus, olhou para nós e falou para nós, vocês merecem a morte, vocês morrerão. Mas essa pena será comutada para outra pessoa. Outro vai morrer no seu lugar, que é Jesus Cristo. Portanto, vocês estão absolvidos deste pecado, porque o sangue de Jesus Cristo os perdoou dessa dívida. Então, por isso, Deus nos declarou justificados. Pelo quê? Pelo nosso sangue? Não. Pela fé que nós temos naquele que por nós morreu, Jesus Cristo. Somos justificados pela fé em Cristo. Portanto, meus irmãos, o âmago, o centro, o cerne, o núcleo principal do ministério de Cristo foi a sua morte. E o âmago da sua morte foi a certeza de estar lidando de modo eficaz com o pecado. Cristo só morreu e da forma que morreu, só entregou a sua vida porque ele tinha certeza que a sua morte seria a melhor forma, seria a forma mais eficaz e completa de lidar com o pecado. Por quê? Porque desde o Antigo Testamento nós temos animais sendo mortos todo ano, todo tempo, todos os dias, para que os pecados fossem perdoados e para que a ira de Deus fosse aplacada. A única forma de resolver isso definitivamente foi com a morte do Cordeiro de Deus. Essa foi a morte, o modo eficaz de Cristo lidar com os nossos pecados. Pois bem, as boas novas não são somente uma mensagem ética. Então, nós vimos que as boas novas do Evangelho não são somente que Jesus quer ser o nosso amigo. Agora nós estamos vendo que as boas novas do Evangelho não são somente uma mensagem ética. E este é o nosso último ponto do que não é o Evangelho de Cristo. Há um Evangelho paralelo pregado. E esse Evangelho paralelo, que é despojado de toda a essência das Escrituras, ele vai mostrar para as pessoas um tipo de Evangelho que é baseado nos seus comportamentos. Este Evangelho que nós chamamos de mensagem ética, o Evangelho ético. Neste Evangelho, as pessoas são incentivadas a exercerem comportamentos que são tidos como comportamentos agradáveis, bonitos, bons, aceitáveis socialmente. Contudo, o Evangelho não se resume, em hipótese alguma, a um padrão de comportamento. Olha só, quais são padrões de comportamento que são esperados de pessoas? A honestidade, as boas obras. Boas obras aqui vai incluir o quê? Vai incluir desde você alimentar aquela pessoa que possui fome, dar comida para aquele que tem fome, dar água para aquele que tem, dar uma roupa para aquele que está necessitado, mas vai passar também pelas obras da fé, pelo jejum, pela oração, pelas práticas religiosas. Então não são apenas boas obras.
cumprir rituais religiosos. Olha só, este evangelho, que é pregado como evangelho ético, ele vai insistir muito nessas obras religiosas. Ou seja, você vai assistir os cultos, você vai dar suas ofertas, você vai ajudar na construção da sua igreja, você vai fazer comida quando os irmãos estiverem trabalhando na igreja, você vai ajudar de alguma forma, vai cuidar do pátio, vai dar aula na escola dominical, cumprir com os rituais religiosos. Você vai jejuar, você vai orar, você vai fazer, vai dar aquela oferta especial. Rituais religiosos. Obedecer aos 10 mandamentos, como você marcando na tua pranchetinha das boas obras. Um conjunto de valores cristãos. Meus irmãos, este tipo de evangelho tem sido profundamente desenvolvido e difundido no meio do protestantismo. Pessoas que compreendem que o evangelho de Cristo se resume a boas obras, ou a prática das boas obras. É aí todos esses elementos que nós temos visto. Contudo, o evangelho não se resume nas boas práticas, em que pese, esperamos, e o evangelho a consequência do evangelho na vida daquele genuinamente cristão vai ser a prática dessas boas obras. Um cristão genuinamente salvo em Cristo Jesus, ele será honesto, ele praticará boas obras, ele irá cumprir os seus rituais religiosos, ele irá obedecer os 10 mandamentos e todos os demais, ele terá todo esse conjunto de valores cristãos, do casamento com uma única mulher, de não ser um adúltero, de não mentir, de não roubar, de não enganar, de não profanar o templo do Senhor. Contudo, os valores, esse conjunto de valores cristãos não pode ser resumido em evangelho. O evangelho não se resume a uma religião. Olha só, Tim Keller, pastor Timothy Keller, ele escreve: o evangelho não é uma religião nem irreligião, mas algo completamente diferente. Uma terceira via de relacionamento com Deus por meio da graça. Meus irmãos, entender que o evangelho de Cristo é um padrão comportamental, ele vai exigir de nós a prática de ações humanas. De forma que, ao cumprir todas essas ações, a gente poderia reivindicar para nós o nosso direito de salvação. Por quê? Porque, afinal de contas, eu sou honesto, eu pratico boas obras, eu cumpro os meus rituais religiosos, eu obedeço todos os 10 mandamentos, ninguém fará isso, mas eu obedeço os 10 mandamentos, eu tenho um conjunto de valores cristãos, meu valor de família, eu sou uma pessoa que não gosta de práticas indecorosas, ou seja, mas o Tim Keller está falando que isso se chama religiosidade. Isso é uma religião. E a prática do evangelho, o evangelho não é a religião e nem a falta da religião. O evangelho é uma terceira via, é algo diferente, é algo que é baseado no relacionamento de Deus conosco por meio da sua graça. Portanto, o que o evangelho exige de nós? Arrependimento e fé. São dois elementos fundamentais, sem os quais não podemos nos dizer cristãos ou evangélicos: arrependimento e fé. Até agora nós vimos o que não é o evangelho. E daqui por diante nós vamos compreender o que é o evangelho. As boas novas não são apenas a mensagem ética, nós falamos. Portanto, falamos agora de arrependimento. O que pressupõe de um cristão ou de um evangélico? Que ele seja arrependido e que ele tenha fé. O que é o arrependimento? Olha só, quando Paulo pregou a Éfeso, a pregação de Paulo é registrada no livro de Atos, ele diz assim: testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus. Qual que é o conceito de conversão de Paulo? Arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que conceito fantástico de Paulo acerca da conversão. Arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo não falou de conjunto de valores éticos, Paulo não falou de comportamento, Paulo não falou de ninguém parar de beber, parar de fumar, parar de fazer isso, aquilo, outro. Paulo falou arrependimento e fé. E é óbvio que o arrependimento e fé enseja todo esse abandono de práticas pecaminosas. Mas Paulo não estava preocupado em pontuar pecado. Paulo estava preocupado no que é maior e mais profundo: o arrependimento e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Ouvir a verdade sobre o pecado, da santidade de Deus, do seu amor ao enviar Cristo, da sua morte e ressurreição, exige de nós uma resposta. Meus irmãos, como eu falei desde o começo, em uma igreja cujo evangélico é simplesmente terapêutico, essa mensagem não tem lugar. Mensagem em que se fale de pecado, de arrependimento, da morte de Jesus Cristo por você e por mim, da ressurreição de Jesus, e exigir esse tipo de mensagem não tem espaço e nem exige uma resposta. Contudo, o evangelho de Cristo pregado, o evangelho da morte e da ressurreição de Cristo exige de nós uma resposta. Exige que nós nos manifestemos diante dessa resposta. E qual a resposta que a gente pode ver? Qual a resposta que a gente espera disso?
Em alguns lugares, essa resposta é levantar a mão, é ir lá na frente receber uma oração, é colocar o nome num caderninho. Essa é uma manifestação externa daquilo que está acontecendo. Mas nem sempre essa manifestação externa diz respeito àquilo que de fato é necessário. O que Paulo está falando são duas coisas: arrependimento e fé. A resposta que se espera de alguém que ouve o evangelho e é chamado por Cristo ao arrependimento é o arrependimento. O que é o arrependimento? É mudança de mente, é metanoia, é mudança essencial do pensamento, é uma mudança de fé. Meus irmãos, não é agregar um novo conhecimento ou um novo costume, é mudar, é virar, é reverter, é 180 graus. Alguém disse certa vez que o arrependimento é uma mudança de 360 graus. Mas no 360 graus você volta para o lugar onde você estava. É o contrário, é uma conversão. Né? Quando você está dirigindo e tem uma placa escrita assim, curva obrigatória à direita. Você vira o seu carro totalmente ao lado direito. O que o Evangelho nos implica e nos conduz é mudarmos a nossa mente. Mudar os nossos comportamentos. A nossa fé muda, a nossa vida muda. Quando eu passo a crer que existe um Deus criador que mandou o seu filho para morrer por mim, para resgatar-me de um pecado que eu não cometi, mas que eu vivo nele, isso vai exigir de mim uma mudança que passa pela fé. Eu passo a crer, eu começo a crer nisso. E essa fé que entrou no meu coração vai exigir uma mudança de vida. Eu não vou mais poder continuar vivendo do mesmo jeito. Eu não vou poder mais viver acreditando nas mesmas coisas que eu acreditava, porque agora eu tenho um Deus que vive em mim e que de mim exige respostas, baseadas na fé que eu tenho nele, e não mais nas minhas convicções humanas, humanísticas, filosóficas ou qualquer que seja, mas confiadas e depositadas exclusivamente nele. Olha só, Cristo diz em Marcos 1,15, o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Jesus também, a exemplo de Paulo, Jesus não falou arrependam-se agora e cumpram seus rituais religiosos, arrependam-se e jejuem, arrependam e abandonam o cigarro, arrependam-se e abandonam o pecado. Jesus está falando arrependam-se e creiam. Pressupõe tudo isso. Pressupõe enxergar quem eu sou, quem Deus é, quem eu era antes de Deus e quem eu posso ser com Cristo, ou quem Cristo me torna. Arrependimento. Arrependimento pressupõe a fé. E a fé, meus irmãos, olha só, a fé, quando a gente vai pensar naquele conceito de fé de Hebreus, que é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas que a gente espera, muitas pessoas vão ter uma concepção muito errada disso. E vão entender que a fé é aquele pensamento muito forte que você faz para conseguir alguma coisa na sua vida. É você mentalizar coisas, porque quando você mentaliza as coisas acontecem. Isso não é fé, não é fé. É um pensamento positivo, é algum tipo de outra filosofia, mas não é fé. A fé é depositar em Cristo toda a nossa esperança deste mundo e do mundo vindouro. Isto é fé. É acreditar que não é a força do meu braço que vai me fazer ser alguém, mas que é o poder que está em Cristo. E Ele me capacita para fazer tudo aquilo que Ele quer que eu faça. Com o arrependimento vem a fé. Com o arrependimento vem a fé. O primeiro ato, portanto, é a noção de quem eu sou e a necessidade que eu tenho de perdão. E disso vem a fé. Crer em Cristo inclui acreditar que o Evangelho é verdadeiro. Por quê? Porque é o Evangelho que testifica de quem Cristo é. Crer em Cristo não é simplesmente uma convicção intelectual. Portanto, não é aquilo que eu sei. Né? Os gnósticos dos dias de Paulo, que estavam assolando a igreja de Colossos, eles diziam que a salvação vinha a partir de um conhecimento secreto de quem Cristo era. Não, a fé não é um conhecimento intelectual. A fé é uma convicção real e moral de quem Cristo é, de quem nós somos e de onde nós devemos colocar a nossa fé. Crer em Cristo não é um esforço de mentalizar coisas positivas, como eu disse. Crer em Cristo é descansar completamente nas obras das boas obras e da sua salvação. Portanto, meus irmãos, reconhecer que somos incapazes de satisfazer as exigências de Deus para nós. Olha que coisa. Meus irmãos, ainda há quem acredite que com a força do seu braço é capaz de satisfazer todas as exigências de Deus para nós. Nós não somos capazes, sem o poder de Deus em nós, não somos capazes de sequer mover uma folha do chão, mas é Deus que nos capacita a fazer aquilo que Ele espera que nós façamos. E nós não conseguimos cumprir nenhum dos 10 mandamentos, nós não conseguimos viver cumprindo todos esses mandamentos sem Deus nos capacitar.
Porque Deus sabe que nós, infelizmente, haveremos de descumpri-los. E por isso que Cristo morreu, para que toda essa culpa fosse por ele levada. Confiar somente em Cristo. Confiar somente em Cristo. Olha só. É muito comum a gente ouvir alguns tipos de evangelho que diz para nós assim: faça por ti que eu te ajudarei. Você faz o teu esforço e Cristo vai te compensar. Meus irmãos, crer em Cristo é confiar única, exclusivamente nele, em que nada do que nós fizermos e nada do que nós, em todos os nossos potenciais, seremos capazes de fazer sem que Cristo em nós opere a sua graça. É crer e confiar em Cristo. Olha só, fé e arrependimento são duas faces da mesma moeda. Não existe fé sem arrependimento e não há um arrependimento que não conduza à fé. Portanto, ambos caminham juntos. Mark Dever diz que arrepender-se é aquilo que você faz quando começa a pensar corretamente sobre Deus e sobre si mesmo. Fé sem esse tipo de mudança é ilusão. Olha que entendimento precioso esse. Quando você começa a olhar para si a partir da perspectiva de Deus, qual é a primeira coisa que você vai perceber? Que Deus é santo, Deus é puro, Deus é verdadeiro. Em Deus não há pecado, em Deus não há desvio de finalidade, em Deus não há desvio de pensamentos. Deus é puro, é santo, Deus é intrinsecamente poderoso. Aí você vai olhar para você e você vai ver primeiro que nós não somos santos, que eu não sou santo, que eu sou um pecador, que em todo tempo a minha mente está maquinando mal, que a minha boca é rápida para falar mal, que os meus pés são ávidos para fazer o que é mal, que em todo tempo, se não for o Espírito Santo de Deus me guiando, eu vou ser conduzido para o mal e eu vou praticar o mal. Quando eu olho para esse panorama de quem Deus é e para quem eu sou, eu vou começar a compreender quem de fato eu preciso ser em Cristo. Eu preciso ser em Deus. E se eu vou me tornar estes que eu preciso ser, se Deus estiver em mim. E a partir daí eu vou me arrepender dos meus pecados, eu vou me arrepender de ser quem eu sou e de toda a rebeldia que em meu coração havia sem Deus. E isso vai me levar a uma mudança de mente, uma mudança de vida, a não mais viver como vivia antes, a não mais fazer o que fazia antes, mas simplesmente de servir e de seguir a Cristo e a quem Ele é. Tem um outro texto que eu quero mostrar para vocês, do John Charles Ryle. Ele diz assim, olha só: nestes dias, mais ou menos 100 anos atrás, aí para lá, há um tipo mundano de arrependimento, bastante comum, que muitos têm, e pensam que o têm em abundância. Um cristianismo barato, que não ofende ninguém, e não exige qualquer sacrifício, que não custa nada, nem vale nada. Meus irmãos, a gente já falou sobre isso inúmeras vezes, inúmeras ocasiões. Há um evangelho que traz poder, que traz riqueza, que traz prestígio, que traz visualização social, que traz bem-estar para as pessoas, que faz as pessoas chorarem, que cria ídolos. É um evangelho que não alimenta, é um evangelho que não transforma vidas. É este evangelho que o Ryle está falando aqui para nós. É um evangelho que não ofende ninguém. É impossível alguém ser exposto ao evangelho de Cristo. É impossível alguém ouvir o evangelho de Cristo e não ser ofendido na sua natureza, na sua relação de existência, na sua vida. É impossível alguém ir para a Bíblia, ler o evangelho de Cristo e não se sentir sujo, não se sentir enojado, não se sentir pecaminoso, não sentir que precisa de um banho do sangue de Jesus para que seus pecados sejam resgatados. E o Ryle está dizendo aqui que este evangelho, que não ofende ninguém, que não exige nenhum tipo de sacrifício, obviamente não está falando de sacrifícios de vida, de sangue, está falando de sacrifício de renúncia pessoal, de abandonar aquilo que ofende a Deus e nunca mais praticá-lo. É o evangelho que não custa nada e que não vale nada. Por quê? Porque o evangelho de Cristo, daquele que morreu, que custou muito caro, que foi o preço de uma vida pura, que não tinha pecado nenhum, é um evangelho que vai ofender as nossas emoções, que vai ofender a nossa natureza, que vai ofender os nossos pecados. Esse é o evangelho de Cristo. E para isso, meus queridos, há uma fórmula que Mark Dever traz para nós, na verdade é o Greg Gilbert que interpreta esse livro e traz para nós, acerca do que é o Evangelho de Cristo. Se todos os demais capítulos deste livro não trouxerem nada de importante para a sua vida ou relevante, a aula de Evangelho precisa ser muito presente na sua vida. Essa aula precisa ter feito muito sentido no seu coração. Se dessa aula você não entendeu nada, ou entendeu pouca coisa, eu te incentivo a gravar pelo menos
estas 4 palavras que vão estar aqui. Deus, homem, Cristo, resposta. O Evangelho de Cristo se resume nestas 4 palavras. Deus, homem, Cristo, resposta. E como é que a gente vai pensar nisso? Deus é o autor e o consumador e o criador de todas as coisas, do que é animado e do que é inanimado. Cristo criou a existência e criou a mim e a você. Mas o homem pecou. Você pecou, eu pequei. E pelos nossos pecados estamos justamente, honestamente, com todo louvor, separados da glória de Deus. E não merecemos a salvação e merecemos a morte. Cristo Jesus, o Deus Filho encarnado, decidiu, por sua própria e livre vontade, morrer para que os nossos pecados fossem perdoados por Ele. Para que toda a culpa dos nossos pecados fosse lançada sobre Ele. E essa é a resposta que Ele espera de nós, o arrependimento e a fé. Quando nós olhamos para Deus, o Criador, para os nossos pecados, para o sacrifício de Cristo, nós devemos, de coração, de alma, nos arrependermos e cremos em Cristo Jesus. Este é o Evangelho de Deus. Deus, homem, Cristo, resposta. Deus, homem, Cristo, resposta. Se você não lembrar de nada, lembre-se do Evangelho que o Senhor revela através da sua palavra. Deus, homem, Cristo, resposta. E por fim, meus irmãos, último slide, terminando a nossa aula de hoje. O cristianismo, o evangelho que nos traz ao cristianismo, não é um simples acréscimo. Ele não acrescenta coisas em nós. Ele não adiciona coisas à nossa cosmovisão do mundo, à nossa visão pré-concebida de Deus. Ele não acrescenta coisas. Cristo não veio acrescentar, Cristo veio morrer. E assim como Cristo, nós morremos. As nossas convicções devem morrer. A nossa visão de mundo e de fé devem morrer. E nós devemos viver de novo para Cristo. O cristianismo é uma reversão, é uma mudança de rumo, é uma mudança de rota, é uma alteração radical de rota. De tanto que a Bíblia não tem nada mais radical do que a morte. E a Bíblia nos diz que nós devemos morrer. Jesus disse que necessário nos é nascer de novo. Deixar tudo aquilo que existia e nascer para uma nova vida com Cristo. É isso que o nosso batismo simboliza. Quando nós somos submergidos na água, nós morremos. O símbolo é esse, nós morremos. E quando nós voltamos da água, nós somos trazidos à ressurreição por Cristo. Nós nascemos outra vez em Cristo Jesus. O Evangelho são novas que dizem respeito a algo sobre nós mesmos. Nós mesmos, Cristo e Deus. Ou seja, o Evangelho são boas notícias que dizem respeito sobre algo sobre nós, que falam sobre quem nós somos, mas ao mesmo tempo mostra para nós a esperança que temos em Cristo, em aquilo que Deus nos fez ser. Ouvir o Evangelho significa ficar completamente abalado, significa mudar. Mudar, tá errado. Significa mudar. Ouvir o Evangelho não é algo que deve nos confortar e nos trazer consolo aos nossos corações, mas deve nos deixar abalados ao ponto de nós nos lançarmos ao chão e clamarmos ao sangue de Cristo Jesus. Significa mudar, transformar. E qual que é a mensagem mais perfeita, mais plena do que é o Evangelho de Cristo e que nós podemos ter e trazer para nós neste finalzinho de aula? Velhos pecados perdoados, vida nova começada, um relacionamento pessoal com Deus, seu Criador, agora e para sempre. Que notícia você pode ter melhor do que essa? Que você ganhou na Mega Sena? Que você foi curado daquela doença? Meus irmãos, a melhor notícia que você pode ter em toda a sua eternidade é essa. Vida nova. Você agora, em Cristo, se você se arrependeu dos seus pecados, e se você creu em Jesus Cristo como seu Senhor, você agora tem uma nova vida. Uma vida restaurada, uma vida começada, sem os erros do passado, sem toda aquela carga emocional que os pecados do passado te traziam. Você tem uma vida nova, um novo relacionamento com Deus, agora sem guerra, agora pacificado pelo sangue de Jesus, de agora e para sempre. Se você que ouviu essa aula não conhecia Jesus Cristo e está ouvindo falar de Jesus pela primeira vez na sua vida, se você que está ouvindo essa aula, que já conhecia ouvir Jesus, mas de um Jesus diferente desse que a Bíblia nos prega, deste que Deus fala que é o seu Filho, eu te convido agora a ouvir a voz do Espírito que fala ao seu coração, a ouvir o Deus que está falando no íntimo da sua alma, a se arrepender dos seus pecados, a voltar os seus olhos para Jesus e a confessar Jesus como seu Senhor. Eu te convido a arrepender-se dos seus pecados e crer em Jesus Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu pelos seus pecados e que agora não há mais animosidade entre você e Deus, que Deus quer lhe trazer para volta, para perto dele.
Se você já está na igreja há muito tempo, se você já faz parte da nossa igreja batista ou qualquer outra igreja está assistindo essa nossa aula e que até hoje não converteu-se ao evangelho genuíno pregado por Cristo, talvez você se converteu ao evangelho emocional, ao evangelho terapêutico, ao evangelho do Deus é amor, ao evangelho do Deus que é o Jesus amigão, e agora você conheceu o evangelho que a palavra do Senhor revela, não o evangelho que o Cassandro está pregando, mas o evangelho que é pregado pela palavra do Senhor, desse Jesus que morreu por você, o evangelho do Deus, homem, Cristo e resposta. Eu te convido a arrepender-se. Ouça a voz do Espírito que fala ao seu coração. Arrependa-se dos seus pecados. Confesse Jesus como seu Senhor e tenha uma nova vida, livre de pecado, livre de erros. Deixe a vida velha para trás, deixe uma vida de pecados para trás e viva uma nova vida com Deus em um relacionamento novo e vivo com o Senhor nosso Salvador. Eu quero orar por você que tomou essa decisão hoje, por você que se arrependeu dos seus pecados e creu em Cristo Jesus. Ore comigo. Fale com o Senhor agora, não mais como um estranho, mas como um servo, como um filho amado do nosso Senhor. Deus, é com imensa satisfação que eu falo com o Senhor agora e eu intercedo pelos meus irmãos. Senhor, muito obrigado por esta aula. Senhor, eu intercedo por todos aqueles irmãos que hoje confessaram Jesus como seu Senhor, que arrependeram-se dos seus pecados, que creram em Jesus Cristo, aquele que veio por nós e por nós morreu, aquele que enxergou que Deus é o Criador, que o homem pecou, está separado da vida de Cristo, está separado de Deus, que Jesus Cristo morreu por nós para ser a resposta para os nossos pecados, e que nós, como resposta a essa morte, nos arrependemos e cremos em Jesus Cristo. Senhor, alcance esses corações agora. Perdoe os seus pecados, nós clamamos. Receba esses irmãos no teu seio, Jesus Cristo. Receba esses irmãos no reino de Cristo nessa terra. Nós clamamos que o Senhor os receba, que perdoe pelos seus pecados. Que em nome de Jesus Cristo eles sejam recebidos também por nós como igreja e possam desenvolver a sua fé e servir ao Senhor Jesus por toda a vida até que encontre-se com o Senhor. Muito obrigado, Jesus. Nós te agradecemos pelo sangue de Jesus por nós derramado e que o Senhor acrescente a nossa fé. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus porque o Senhor tem feito grandes coisas em nosso meio. Glória a Deus porque mesmo no meio dessa loucura toda da pandemia, a palavra de Deus continua sendo pregada. Meus irmãos, você que recebeu Jesus como Salvador, você que foi recebido por Jesus nessa manhã, seja bem-vindo ao reino de Deus e compartilhe conosco a nossa fé. Compartilhe conosco a alegria de servir ao Senhor. Você que levou alguém a Jesus, acompanhe esses irmãos, caminhe com ele, que o nome de Cristo seja glorificado também na sua vida. E a todos os demais, que Jesus nos abençoe neste domingo. Tenhamos um domingo abençoado. E que daqui a pouquinho à noite nós possamos juntos celebrar ao Senhor, seja online, seja presencial, mas que possamos celebrar a esse Jesus que morreu por nós e que ressuscitou. Deus, homem, Cristo, resposta. Deus te abençoe.